E nessa aula eu vou conversar com você sobre as possíveis memórias uterinas que estão reverberando aí em você em forma de tensão pré-menstrual. Vamos lá. Bom, seja muito bem-vindo ao canal aqui da Escola de Deusas. Aqui a gente fala de ginecologia natural, de sagrado feminino. Eu vou deixar aqui no box de informações as minhas demais redes sociais, a minha plataforma de estudos gratuitos e os demais cursos que eu tenho na área das terapias holísticas. Dá um confere aqui no box de informações para acompanhar todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na Escola de Deusas. Eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre as possíveis memórias uterinas, porque muitas artemisas têm dúvidas com relação ao real significado da TPM na tensão pré-menstrual. Então vamos falar sobre isso em profundidade. A primeira coisa, antes da gente adentrar aqui o tema propriamente dito da nossa aula, se você não sabe o que é memória uterina, se você não sabe qual é a função do nosso útero, se você não sabe o que é ciclo criativo uterino, assim que terminar essa aula, você vai lá no meu Instagram e me manda um direct que eu vou disponibilizar gratuitamente para você essa aula para você entender tudo sobre memórias uterinas. Quando a gente fala, né, da TPM na visão holística, na visão integrativa, saindo, né, simplesmente da questão física, a gente entende a TPM como um desequilíbrio da fase de pré-menstruação. Então, diante da ginecologia natural do sagrado feminino, a gente não enxerga a TPM como uma das fases do nosso ciclo menstrual. A gente tem sim a fase ali de pré-menstruação, a fase lútea, mas ela de forma alguma precisa ser marcada de tensão, de melancolia, de todo o que a TPM traz. A gente enxerga então a TPM como um desequilíbrio dessa fase. E uma vez que a mulher se dispõe a olhar para o que está causando essa TPM, com um olhar aprofundado, com o acompanhamento de uma terapeuta de ginecologia natural, automaticamente ela vai vendo, ela vai sublimando ali esses quadros de melhora na tensão pré-menstrual. Então esse é o primeiro ponto. A gente entende a TPM como um desequilíbrio, algo na tua vida querendo te mostrar, te trazer um sinal, que aqui a gente vai trazer um pouco mais de clareza de que sinal ou que sinais são esses. Então a fase de pré-menstruação, né, a fase lútea, é uma fase em que a gente começa a experienciar o momento do nosso ciclo de retração. Então na fase ali de pré-ovulação e ovulação, né, que são as duas fases anteriores à nossa fase lútea, a nossa fase de pré-menstruação, a gente tem a fase em que a gente está expansiva. Então na nossa pré-ovulação e ovulação a gente está radiante, a gente está com um nível de energia muito alto, a gente está bem disposta, a gente está comunicativa. Quando a gente passa pela ovulação e a gente adentra para a menstruação, a gente começa o processo de retração. Então antes a nossa energia estava expandida, agora ela vai começar a se retrair. A grande questão, né, que toda a nossa sociedade ainda bem baseada no patriarcado não enxerga esse momento. Então a gente, né, se autocobra, a gente é cobrada também por outras pessoas a manter o mesmo nível de energia, o mesmo nível de foco, o mesmo nível de disposição, até em momentos que a nossa energia já começou a ciclar. Então, quando a gente entra na pré-menstruação, automaticamente o nosso foco, a nossa concentração, o nível de energia física diminui. Por quê? Porque a gente está no momento de retração. E uma das referências que eu tenho, né, no meu trabalho com relação à ciclicidade, com relação a toda essa parte holística da nossa energia cíclica é a Miranda Gray. E aqui nesse livro, Lua Vermelha, que foi um dos primeiros livros que eu li sobre a dinâmica do ciclo, sobre o sagrado feminino, aqui a Miranda Gray ela vai falando, né, em detalhes sobre essa energia cíclica, e aqui ela começa a explicar o que acontece conosco quando a gente entra na pré-menstruação. Então aqui ela fala, né, que a fase da feiticeira, que é essa fase de pré-menstruação, a gente está no tempo de retraimento das energias físicas e do pensamento intelectual. Então todo aquele nosso foco, aquela nossa disposição diminui. Isso não é coisa da sua cabeça, isso acontece de fato. Por quê?
Porque nesse momento há uma liberação das energias criativas e do pensamento intuitivo. Então a gente começa a desacelerar, o nosso corpo já começa a desacelerar automaticamente, porque não é o momento da gente estar na expansão, é o momento da gente estar na retração. Muitas vezes, só da mulher entender esse momento do ciclo e ela realmente priorizar o que é necessário e começar a delegar o que não é necessário, automaticamente ela já tem uma melhora na TPM. Só dela respeitar essa fase de realmente descansar, dormir mais, fazer atividades em que ela consiga liberar as energias criativas dela, seja através da dança, seja através de uma pintura, seja através de um crochê, de um bordado. Quando ela se coloca nesse movimento, saindo da mente e indo para a intuição, para esse fluir criativo, automaticamente uma melhora já acontece nos quadros de tensão pré-menstrual. Então a primeira coisa que eu quero que você observe é isso. Você está dando vazão ao que essa fase está pedindo? Você está se retraindo? Você está desacelerando? Ou você continua aí realmente dando fluxo a esses pensamentos, essa rotina acelerada? Esse é o primeiro ponto. A segunda questão que eu sempre falo para as minhas alunas artemísias é que quando a gente tem ali uma fase do nosso ciclo menstrual que é mais desafiadora, a gente tem que pensar o seguinte: quando eu estou diante dessa fase do meu ciclo, esse arquétipo menstrual ele está me convidando a experienciar em profundidade todas as suas energias. Então, quando você adentra para a menstruação, você está diante do arquétipo menstrual da feiticeira. Esse arquétipo, quando chega no seu ciclo menstrual e se apresenta na sua vida, quando você adentra a fase de pré-menstruação, esse arquétipo vai te convidar a viver em profundidade as energias dele. Muitos dos conflitos que a gente tem, principalmente na pré-menstruação, vem muito disso também. É quando esse arquétipo chega na tua vida e por N razões você bloqueia a atividade daquele arquétipo na tua vida. E o que esse arquétipo está aqui nos convidando, está aqui nos chamando para que a gente faça? Olha que interessante aqui também, eu vou trazer o que a Miranda Gray fala sobre o arquétipo da feiticeira aqui também para a gente poder entender o que esse arquétipo pede de nós. Essa fase de pré-menstruação detém um fio de verdade, capaz de lhe permitir ver além das camadas de ilusão e de se dar conta de como algumas áreas da sua vida podem ser transformadas. A morte do velho é necessária para o nascimento do novo. E aqui eu peço que você observe esse padrão. O arquétipo da pré-menstruação, o arquétipo da feiticeira, está te chamando para olhar a verdade. Qual é a verdade na sua vida que você não quer olhar? Qual é a verdade na sua vida que você não quer aceitar? Geralmente, quando eu recebo uma cliente com quadros de TPM, existe alguma coisa ou algumas coisas na vida dela que ela já deveria ter colocado um fim, mas por N razões, ela ainda continua com aquilo ali na vida dela. Seja um propósito que ela ainda não assumiu, seja um relacionamento que ela ainda não colocou fim, seja um aspecto da sua personalidade que ela ainda não trouxe à tona, e que o arquétipo da feiticeira chega na vida dela falando, ó, vamos olhar para isso, essa é a sua verdade, você tem que colocar essa verdade para o mundo. Quando então a mulher ela não quer se interiorizar para enxergar essa verdade, começa a ter esse conflito. É como se ela negasse esse arquétipo na vida dela, ela não quer olhar para esses aspectos. E aí, automaticamente, esse conflito começa a ser manifestado no nível físico, através de raiva, através de sentimento de frustração, através daquele choro reprimido que vem à tona. Começa a observar isso. Quando a gente chega na pré-menstruação, é importante a gente desacelerar para que a gente olhe para o nosso interno e a gente perceba quais padrões não nos servem mais. A grande questão é que a gente está tão desconectada da nossa verdade
que a gente não quer olhar para isso. A gente não quer olhar para aquela conversa que a gente tem que ter, para aquele propósito que a gente tem que assumir, para aquela verdade do nosso coração que a gente tem que colocar para fora. E aí automaticamente você se mergulha nessa negação e isso é manifestado através de TPM. Isso fez sentido para você? Começa então a fazer esse movimento de desacelerar e começa a realmente ali colocar esse fluxo para entender o que não te cabe mais na sua vida e que você está negando realmente colocar fim. Começa a fazer esse exercício para você ver como que a cada ciclo vai ficando mais claro para você o que você precisa se desapegar. Se isso fez sentido para você, curte esse vídeo, deixa um comentário aqui também, eu vou adorar saber como que reverberou aí em você. Eu vou deixar um link aqui também para o nosso grupo de estudos avançados em ginecologia natural. A gente tem aulas toda semana em que eu me aprofundo nesses termos. A gente tem trocas também, é muito interessante você vir para essas aulas para a gente crescer juntas e a gente conseguir ali trocar, né, crescer juntas dentro do sagrado feminino e da ginecologia natural. Gratidão por você ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo conteúdo.